Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Vamos dar início a mais um culto abençoado com o concedimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus consiga que nós possamos reabrir nossas portas novamente aos poucos. Que os irmãos que não podem estar conosco nesse domingo, pois que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo. Que Deus provavelmente está liberando para que nós possamos estar falando da palavra de Deus, para que leve até o seu coração. Os irmãos que estão nos assistindo, que convide os seus vizinhos, convide os seus amigos, familiares, para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos louvar o teu nome, abençoar cada um de vocês. Jesus está com nós para nos proteger e nos guardar, porque o Senhor é todo maravilhoso, poderoso Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu vou ler a palavra para que cada um reflita e que fique guardado no seu coração, para que Deus abençoe você e você possa sentir no seu coração o quanto é bom estar lendo e aprendendo da palavra de Deus. Em Tiago, a partir do versículo 14, que diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz e aqueça-se ou alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, e de que adianta isso? Assim também a fé, por isso, só se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. Se eu lhe mostrar a minha fé pelas obras, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato que santifica-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhes foi acrescentado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raibe, prostituta. Foi ela justificada pelas obras, quando acaso acolheu os espiões e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Amém, irmãos? Eu gostaria de dizer a vocês que não só de fé, como a pessoa diz para outro, tem fé que você consegue. Às vezes a pessoa tem muita fé, mas ele está precisando também que você possa acolher com a palavra de Deus, que você possa dirigir-se a alguma coisa que você tem e você tem condição de ajudar aquele irmão. Então que você compartilhe o que Deus lhe abençoe, que você possa entrar em espírito de Deus, espírito de um coração de paz, um coração de bondade, alimentar-se o seu irmão se ele está necessitando. A palavra de Deus está dizendo: de que adianta você ter fé e não ter boas obras? As boas obras é isso, é ser companheiro, é você poder ajudar o seu irmão, é você ter ele como seu espírito de companheirismo,
não só você ter fé para si mesmo, mas tem que ter fé que você pode ajudar o seu irmão, que você pode ser abençoado por Deus para poder você fazer isso. Jesus está nos abençoando para que nós possamos ter olhos para o próximo, porque Deus é o todo maravilhoso. Que nesse momento nós possamos orar e agradecer a Deus por esse culto que vai ser abençoado pelo nome de Jesus, que essa palavra que vai ser ministrada, Deus possa tocar no seu coração, que você possa, irmão, abençoar cada dia mais a nossa igreja, pois que você possa criar coragem e confiar no Senhor, mesmo que você não está com coragem de vir participar dos nossos cultos, pois que você possa daí botar no seu coração que Deus está contigo. Deus está sempre ao seu lado, reinando e glorificando a Ti, Senhor, pois que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Oramos nesse momento para agradecer essa semana, esse dia que passemos, em nome de Jesus, porque só Ele para nos causar alegria, conforto e amor no nosso coração. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nos estar abençoando, obrigado por nos ajudar a enfrentar tudo o que estamos passando. Ser causador, Senhor, de todas essas coisas, mas sei que o Senhor está com nós. Você quer que nós se arrependa, você quer que nós prove que nós temos confiança em Ti, Senhor. Pois eu entrego essa oração e a vida de cada pessoa dessa cidade, Senhor, a vida de cada vizinho dessa igreja, Pai, para que eles possam confiar que o Senhor é o poderoso para afastar qualquer tipo de enfermidade. Pois que o Senhor abençoe, Pai, a nossa vida cada dia mais. Pois que o Senhor possa abençoar a vida de cada criança desse bairro, que você possa livrar eles de qualquer coisa, que o Senhor possa abençoar a vida de cada idoso, cada tipo de ser humano que está no nosso planeta, pois esse planeta Terra que o Senhor criou, o Senhor pode fazer o que você entende, Pai. Dê-me sabedoria para cada um dessa igreja, Pai, para que nós possamos pregar a Tua palavra, possamos levar o evangelho do Teu nome, Senhor, para qualquer pessoa, para que toque no coração de cada um que está ouvindo essa oração, Senhor. Manifeste-se no coração dele, Pai. Faça com que ele confie que o Senhor pode levantar eles de qualquer lugar que ele está, Senhor, para que ele possa ser glorificado pelo Teu nome. Amém. Pois que o Senhor venha cada dia abençoar cada vizinho dessa casa, Senhor. Abençoe a vida do seu Wilson, Senhor, que está sendo o mais próximo dessa casa. Abençoe a vida do Gilvan Souza e família, pois que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um deles nessa casa, que eles possam saber que o Senhor tem o poder para nos ajudar, que o Senhor tem o poder para nos abençoar, pois o Senhor é o maravilhoso que nos deu honra e glória, Pai. Eu venho lhe dizer que sou muito orgulhoso de estar servindo a Ti. Tirou eu lá do fundo, Pai, do poço, porque o Senhor, quando quer, não escolhe, Pai. A gente não tem escolha para vir servir o Senhor, Pai. Você vai e busca a gente para fazer a Tua obra. Amém. Dê mais sabedoria para cada um irmão que está nessa igreja. Dê confiança para eles, Senhor. Que eles possam vir para a Tua igreja de presenças limpas e almas confiantes que o Senhor está aqui. Mas que aqueles que não estão, Pai, com tanta coragem, pois que eles confiam onde quer que eles estejam, que o Senhor vai deixar nós daqui uns dias livre e andando em qualquer lugar com toda a confiança como você vem dando para nós até hoje, pois nós agradecemos por todos os momentos que vivemos em Teu nome. Que seja da Tua vontade abençoar a vida do nosso pastor que vai pregar a palavra, pois que ele possa ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abençoe a vida do louvor, Pai, que vai ser agora tocado nesse momento. Eu Te agradeço porque você só tem feito bênção em nossas vidas, tem nos abençoado a nossa igreja, tem levantado pessoas, tem feito obras, pois que nós possamos abençoar aqueles que nos falam. Como diz a Tua palavra, mesmo fala, Senhor, do que adianta ter fé e não ter obras, pois que com a obra nós possamos e a fé alcançar Teus caminhos e a Tua salvação. Perdoe cada um de nós, perdoe a cada um que está ouvindo essa palavra e essa oração toque no coração de cada um de vocês. Pois eu entrego essa oração nos Teus braços e envio os Teus anjos, Senhor, para que eles possam estar protegendo cada um dessa cidade. Cada um esteja em Teus braços, em Teu nome eu Te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.
Nesse momento eu te entrego, Pai. Agora aqui a vida da irmã Jéssica para tocar o louvor. Amém. Que nesse momento você possa reservar para louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, dizer a Ele o quanto você o ama. O Senhor, Ele está aqui, Ele está aí no seu lar. Por isso, adore o nome dEle, amém? Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. De todo o coração, vamos lá. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos declarar agora como é bom estar na presença de Deus. Amém. Nós nos alegramos, Senhor, em vir em Tua casa. Nós nos alegramos, Senhor, em estar na Tua presença. Que o Senhor seja glorificado. Tu és bendito, Senhor. Feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar.
voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado através da sua vida. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus. E Ele diz assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Essas chaves são as orações. E Ele mesmo nos ensina a orar. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita
sobre nós. Que a tua glória venha sobre nós, Senhor. Nos ensine a proclamar o teu reino. Nós queremos declarar por toda a nossa vida que teu é o reino, teu é todo o poder, Senhor, e toda a glória. Não nos deixe, Senhor, nos separarmos dessa glória. Não nos deixe ficarmos longe da tua presença, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Ter Jesus na minha vida é algo inexplicável, maravilhoso. Durante todo o tempo que eu tenho servido ao Senhor, eu tenho visto o quanto Ele tem sido fiel com a minha vida, tem sido cuidador. Jesus é o meu salvador, é o meu resgatador, em quem eu confio, é quem eu entrego todos os dias da minha vida. É Ele que me ajuda a caminhar, é Ele que me dá força para vencer os dias maus. O Senhor, Ele é tudo na minha família, Ele é tudo na minha vida. E eu e a minha família amamos servir ao Senhor. E eu sou muito grata a Jesus por tudo que Ele já fez por mim. E eu sei que Ele ainda vai fazer muito mais na minha vida. E eu confio nas promessas que Ele tem sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, ter Jesus na minha vida é tudo. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto online. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você que está nos assistindo pela primeira vez, os demais irmãos que já estão nos acompanhando nessa série de mensagens e cultos que nós estamos fazendo online. Nós somos a primeira igreja batista de Pio XII e desejamos que o Senhor continue abençoando você através da ministração da sua palavra. E vamos orar, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque estamos diante de Ti e da Tua palavra. Queremos dedicar esse momento ao Senhor. Que o nosso coração esteja focado em Ti, na Tua vontade, no Teu propósito, naquilo que o Senhor deseja para nós. E que a Tua palavra venha testificar nos nossos corações acerca da Tua vontade. Enche-nos de Ti, enche cada casa da Tua presença, da Tua palavra, do Teu poder. E nos faz entender cada vez mais aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos desafia, Senhor, nos desperta e nos faz obedecermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ministrar hoje mais uma vez sobre o testemunho do Espírito Santo. É a segunda parte da mensagem. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, que você se desfaça de todas as distrações e você, numa atitude de reverência, coloque sua vida diante de Deus e receba da palavra do Senhor. Tenha o coração focado no Senhor, na alimentação da palavra dele, que ele deseja
oferecer para você, mais uma vez, nesse culto online. Todas as vezes que duas pessoas vão dar o seu testemunho, se uma pessoa fala no mesmo sentido que a outra pessoa já se referiu e elas não tinham contato uma com a outra, isso é um sinal de que aquilo ali que elas estão falando é verdade. Por exemplo, quando a palavra de Deus registra 4 pessoas falando da história de Jesus no mesmo sentido, isso é uma demonstração evidente de que é verdadeiro e de que não foi simplesmente, que não foi combinado entre eles. E da mesma maneira, a palavra do Senhor está falando a respeito do testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Ela fala em Romanos capítulo 8, versículo 16. Abra sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, sublinhar aquilo que é mais importante no texto. Nós vamos ver esse versículo, que diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós já vimos que aqui ele está se referindo a 2 testemunhos. Primeiro, o testemunho do nosso espírito, que já demonstrou aquilo que aconteceu entre nós. Nós vimos a transformação de Deus em nossa vida. Nós entendemos o Evangelho. Nós sabemos que ele é verdadeiro. Isso ficou claro para nós. É o testemunho do nosso espírito. Mas ela está se referindo agora ao testemunho do Espírito Santo sobre nós. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo testifica no nosso coração, nós entendemos clara e profundamente a sua presença, a sua vontade, o seu poder sobre nós. E como diz o texto, isso produz dentro de nós convicção de salvação e de sermos filhos de Deus. Olha, meus irmãos, esse é um tema muito importante para a nossa fé. A segurança de que somos filhos de Deus. O diabo é o maior interessado em que você viva rodeado de incertezas, inseguranças, medos. E por vezes ele faz isso atacando você com o pecado, com o mundanismo, com ideias contrárias à palavra de Deus. Mas todas as vezes que um cristão está cheio da presença do Senhor, do Espírito de Deus, ele tem convicção daquilo que Deus já fez, da verdade que palpita no seu interior, da sua conversão verdadeira, de que ele é realmente filho de Deus. Nós devemos ter clareza sobre isso em nossa vida e buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nosso coração a respeito daquilo que ele está fazendo dentro de nós, o testemunho do Espírito Santo em nossas vidas. E nessa noite nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse testemunho. Como é que ele acontece, quando ele se manifesta. E é importante a gente tratar desse assunto, porque grandes homens de Deus, quando foram estudar esse mesmo assunto, eles fizeram referência como se o testemunho do Espírito Santo fosse o mesmo que o batismo do Espírito Santo, tal como descrito em alguns episódios do livro de Atos. E existem 2 posições muito marcantes sobre esse assunto, que é a posição pentecostal dos nossos irmãos pentecostais e a nossa posição como batistas. Eu quero deixar muito claro para todos os irmãos que nós não temos interesse algum em ficar convencendo pessoas de outra denominação a crerem da mesma maneira como nós. Se você é de alguma denominação pentecostal, não se sinta prejudicado nessa mensagem pelo fato de nós termos alguma posição ligeiramente diferente. Eu não quero que você se sinta obrigado a crer da mesma maneira como nós. Além do mais, você já tem sido abençoado pela palavra de Deus até aqui. Você, na nossa igreja batista ou pentecostal, tem nos acompanhado.
Você tem sido abençoado. E eu quero dizer para você que esse aspecto da vida cristã, apesar de ser muito importante, ele não é determinante para a nossa salvação. Além disso, mesmo quer você seja batista ou pentecostal, existem muitas semelhanças, muitos pontos em comum, nos quais nós podemos crescer juntos, sermos abençoados, sempre colhendo aquilo que é bom. E nós vamos observar isso que a palavra de Deus nos diz a partir de agora. Os nossos irmãos pentecostais, eles entendem o batismo no Espírito Santo como uma experiência única, confirmatória, que ocorre depois da conversão. Pode ser na conversão, mas na maioria das vezes depois da conversão, que primeiro o crente crê, depois ele é batizado no Espírito Santo, e que isso se manifesta, se evidencia através do dom de línguas, que somente alguns cristãos recebem, né? Aqueles que o buscam intensamente, e que isso conduz o crente a um nível maior de espiritualidade e poder. Os nossos irmãos pentecostais entendem isso a partir de alguns textos, como por exemplo João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles entendem que os discípulos já tinham crido nesse momento, e só depois, a partir de Atos, é que eles recebem realmente o batismo no Espírito Santo. E por isso entendem como se fossem duas experiências, a de conversão e a de batismo no Espírito Santo. Agora, nós batistas, nós entendemos que todo cristão, quando se converte, ele já é batizado, envolvido no Espírito Santo. Nós entendemos que a palavra do Senhor, quando ela nos diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito, que Espírito eles receberam? Quando que eles receberiam o Espírito Santo? Que Espírito eles receberam? A palavra de Deus já é muito clara para nós, lá em João capítulo 7, versículo 39, quando a Bíblia diz: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. O Espírito só seria dado quando Jesus fosse glorificado, quando ele estivesse na glória com o Pai, que não é o caso de João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 16, versículo 7, a Bíblia ainda é mais enfática quando diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, referindo-se ao Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O Espírito Santo, da maneira como foi predito pelos profetas, da maneira como seria efetivado na vida da igreja, na nova aliança, ele só seria dado quando Jesus Cristo tivesse partido. E em João capítulo 20, versículo 22, Jesus ainda não tinha partido, não estava na glória com o Pai. Que Espírito eles receberam? Eles receberam um espírito de capacitação, tal como os grandes homens de Deus no Antigo Testamento: Sansão, Saul, Davi, os profetas, os líderes e juízes do povo de Deus receberam o Espírito Santo. A diferença é de que ainda não era o Espírito Santo para morar em suas vidas. No Antigo Testamento o Espírito Santo chegava, mas também podia sair, caso esse homem de Deus ou o povo de Israel pecassem contra o Senhor. Nós devemos entender João capítulo 20, versículo 22, como uma capacitação de Jesus, até mesmo como uma profecia, né? Uma palavra profética de Jesus sobre o Espírito que eles receberiam em Pentecostes. Quando que eles receberiam? Jesus disse muito claramente:
mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos deve ser compreendido como a obra do Espírito Santo se espalhando por toda a terra. Primeiro entre os judeus, como descrito em Atos capítulo 2, versículo 4. Segundo em Samaria, como descrito em Atos capítulo 8. Depois entre os gentios, como descrito em Atos capítulo 10 e em Atos capítulo 19. O evangelho se expandindo até os confins da terra, o Espírito Santo sendo dado, e eles a partir de então receberiam esse mesmo testemunho em seus corações de que eram filhos de Deus. Agora, uma coisa que é muito importante os meus irmãos entenderem é o seguinte questionamento: esse testemunho, o batismo do Espírito Santo, ele é dado na conversão ou fora dela, né? Nós temos esses exemplos de Atos capítulo 2, versículo 4, no caso dos judeus, os discípulos. Temos o exemplo de Atos capítulo 8, quando Filipe primeiro prega para os samaritanos, e depois Pedro ministra o evangelho para aqueles irmãos e impõe a mão sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. Isso está descrito aí em Atos capítulo 8, do versículo 12 até o 17. Uma pergunta que é muito importante se fazer: por que eles não receberam o Espírito Santo através de Filipe? Filipe não tinha esse poder? Certamente tinha. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tanto é que pregou para um eunuco, foi conduzido pelo Senhor até ele. Depois ele apareceu pregando entre os samaritanos. O Espírito Santo estava direcionando aquele homem de maneira tão poderosa que ele foi usado para proclamar o evangelho para esses grupos distintos. Mas era necessário que aquela ministração do Espírito Santo sobre os samaritanos fosse efetivada pelos apóstolos. A partir de então, rompeu-se a barreira entre os judeus e os samaritanos. Você tem uma ideia? Os judeus não falavam com os samaritanos, nem passavam por perto de suas casas. Mas o Espírito Santo, através do poder de Deus, quebrou essas barreiras, e ficou evidente para os apóstolos que os samaritanos também estavam inclusos nas promessas de recebimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, também aparece mais uma vez Pedro pregando para Cornélio, seus familiares, seus amigos e escravos. Olha só em Atos capítulo 10, do 44 ao 46. Quando Pedro estava pregando para eles, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Meus irmãos, nessa passagem também foi uma obra muito tremenda do Espírito Santo naquele lugar. Afinal, os judeus tinham uma barreira profunda e marcante com os gentios. Era necessária essa experiência marcante e evidente, confirmatória, de que o mesmo Espírito recebido pelos apóstolos estava também sendo dado para os gentios. É o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. O poder de Deus sendo dado aos judeus, aos samaritanos, aos confins da terra. A ideia da Bíblia é isso: não existem mais barreiras ao Evangelho. Paulo disse isso muito claramente: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Não há mais barreiras culturais ao Evangelho. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11: aqui não pode mais haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Como também diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos une, não nos divide. O Espírito Santo nos torna um. Essa é uma marca, uma evidência do poder do Espírito Santo na vida da igreja. E a palavra do Senhor está demonstrando claramente isso. O Senhor está demonstrando que a mesma presença que acontecia entre os apóstolos estava agora operando entre os samaritanos, entre os gentios. Tem um episódio que aparentemente é mais complexo, que é descrito em Atos capítulo 19, quando Paulo pergunta para alguns discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Mas aí eles respondem, ainda nesse versículo: não sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Como assim? Eles eram discípulos e não ouviram sobre o Espírito Santo? Isso mesmo. Olha o que ele diz na sequência do texto. Que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Olha só, aqueles homens tinham recebido, isso está descrito no finalzinho do capítulo 18 de Atos, a mensagem através de Apolo. Apolo não conhecia o batismo de Jesus, não conhecia a promessa do Espírito Santo, portanto, não pregou o evangelho completo para esses homens, esses discípulos. O evangelho pregado por João era um evangelho que se cumpriria em Jesus. É a mesma pregação que o Antigo Testamento também fazia a respeito daquele que viria. O filho de Eva, descendente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. O líder que governaria o povo de Deus depois de Moisés. O servo sofredor que levaria os nossos pecados. João também da mesma maneira prega que viria alguém depois dele. Essa pessoa ele não seria nem digno de carregar as suas sandálias. João referindo-se à sua posição perante Jesus. Foi a mensagem que foi pregada para esses discípulos em Atos 19. Tanto é que no capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz que eles foram batizados novamente, agora em nome de Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. A ideia da Bíblia, nesse texto de Atos capítulo 19, é de que o ministério de Jesus é superior até mesmo ao ministério de João Batista. Todas as pessoas precisariam se curvar perante o evangelho pregado por Jesus. Estava acima do judaísmo, acima da religião dos samaritanos, das religiões gentílicas e até mesmo da poderosa pregação de João Batista. Foi uma maneira evidente que Deus operou naquela época para que não ficasse barreira nenhuma ao evangelho. Todos estariam inclusos naquilo que Deus estava fazendo no mundo. O que é que esses textos evidenciam? Eles evidenciam a amplitude da obra de Deus. Agora uma pergunta que é muito importante nós entendermos. Esses episódios de Atos, eles são normativos ou não? Eu vou explicar. Esses episódios de Atos, eles devem fazer parte da vida de todo cristão, ou era uma descrição a respeito da vida daqueles irmãos naquela época? Como que nós respondemos a essa pergunta? Nós respondemos através das cartas. Essa é uma regra importante de nós entendermos a palavra de Deus. Os discípulos testemunharam as palavras de Jesus
e aquilo que Jesus Cristo estava fazendo na sua igreja. E eles deixaram as suas conclusões por escrito nas cartas. E essas cartas eram enviadas para as igrejas como norma sobre como eles deveriam viver e como eles deveriam entender a vida e o ministério de Jesus. E Paulo, ele mesmo, num contexto de extrema divisão entre irmãos que seriam chamados hoje de pentecostais e outros batistas, né? Vamos dizer assim, aqueles irmãos viviam um contexto de divisão. E isso não era a vontade de Deus para eles. E quando Paulo vai expressar a obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja, ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha, meus irmãos, uma das grandes dificuldades do movimento pentecostal é a divisão que causa entre os cristãos. Como que houvessem cristãos só convertidos e outros cristãos que receberam o batismo do Espírito Santo. E essa foi aparentemente, né, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos irmãos de 1 Coríntios, que eles queriam demonstrar as evidências do Espírito Santo de uma maneira que não era a vontade de Deus para eles. Por isso Paulo diz que nós recebemos o mesmo Espírito, fomos batizados em um mesmo Espírito, fomos dados de beber de um mesmo Espírito, para que não houvesse nenhum tipo de interpretação como que algum cristão fosse diferente de outro no sentido do Espírito que receberam. É claro que grandes estudiosos, eles fazem uma diferença, como que nesse texto a Bíblia estivesse dizendo que fomos batizados em um único Espírito, mas em outros textos estaria dizendo que fomos batizados pelo Espírito, como que essa expressão com ou pelo fizesse a diferença na maneira como nós devemos entender o batismo no Espírito Santo. Só que isso criaria uma dificuldade muito grande, porque esse seria o único texto que aparece uma mesma expressão, referindo-se ao batismo e ao Espírito Santo, sendo interpretado de uma maneira diferente, né? Como que somente nesse texto todos nós estivéssemos recebendo o mesmo Espírito e nos demais textos fosse um batismo diferente, pelo Espírito. Nós entendemos, como batistas, que todos nós recebemos do mesmo Espírito, tal como Paulo descreve aqui nessa carta de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Fomos dados de beber do mesmo Espírito. É isso que a palavra batismo quer dizer. É envolvimento, coberto. É isso que o batismo nas águas representa. Nós, quando somos batizados, nós somos envolvidos na água para o perdão dos nossos pecados. É isso que o Espírito Santo de Deus faz sobre nós. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Como uma criança depois que nasce. A criança estava envolvida ali naquele líquido, na barriga da sua mãe, um líquido amniótico. E aí depois, quando ela sai desse líquido, ela nasceu. Nós, ao nascermos de novo, o novo nascimento, a nossa conversão, recebemos do mesmo Espírito. Agora, é muito importante todos os irmãos entenderem que o fato de nós termos sido batizados no Espírito Santo na nossa conversão, isso não significa que nós esgotamos as maneiras como o Espírito Santo pode se manifestar em nossa vida. A palavra do Senhor nos exorta que nós devemos ter uma atitude no nosso coração. E nesse sentido, as terminologias
quer você seja pentecostal ou batista, elas representam a mesma atitude. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, quando nos enchemos do Espírito Santo, o seu testemunho em nosso coração fica cada vez mais evidente. Quanto mais você busca, quanto mais você se compromete com a presença do Senhor, mais você é cheio do poder do Espírito Santo. E essas manifestações, a maneira como o Senhor vai se manifestar na sua vida, ela é diversa. Como Paulo mesmo expressa em 1 Coríntios 12, do 29 ao 30. São todos apóstolos? A resposta implícita é não. Ele continua a série de perguntas, aparentemente com a mesma resposta, né? Vamos ver. São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Tem todos dons de realizar milagres? Também não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Também não. Uma das diferenças entre nós batistas e os nossos irmãos pentecostais é que nós entendemos que a manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão, cheio da sua presença, pode ser diversa, sem a necessidade dessa pessoa falar ou não em línguas. Afinal, na história dos avivamentos da igreja, nem todos os grandes homens de Deus tiveram esse mesmo tipo de manifestação, apesar de que não há dúvida alguma de que eles receberam de maneira poderosa a presença do Espírito Santo em suas vidas e em suas igrejas. Nem todos profetizaram, nem todos fizeram milagres, nem todos falaram em línguas. Aliás, a grande maioria foi dessa maneira, dos avivamentos da história da igreja. Um ponto, todos nós, batistas e pentecostais, concordamos. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Como nós temos clareza a respeito dessas evidências? Nós temos clareza, um crente cheio do Espírito Santo, ele manifesta os sinais da palavra de Deus. Quando eu vejo um crente cheio do Espírito Santo, eu vejo uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito no coração do cristão? É o fruto. A palavra de Deus diz que isso, ou seja, é uma coisa só. O Espírito Santo produz isso no teu coração na mesma intensidade, as mesmas características. O cristão cheio do Espírito Santo, ele possui um amor de Deus profundo em seus corações, um amor por Deus e pelo irmão, pelos perdidos. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é cheio de alegria. Ele não fica murmurando. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem paz. Ele não vive em guerra. Quando o Espírito se manifesta, isso vem como uma paz interior. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa paciente. Paciente no sentido de perseverar fazendo o que é correto, mesmo quando ele é provocado. Paciente no sentido de esperar nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas dizem não. Um cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa delicada no trato com os mais fracos. É uma pessoa cheia de bondade. É uma pessoa cheia de fé naquilo que Deus está fazendo. É uma pessoa mansa, mesmo diante das provocações. Ele reage com mansidão. E é uma pessoa cheia de domínio próprio. Não se deixa levar pelos impulsos, pelas distrações, mas é guiada pelo poder do Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo?
Veja os sinais da palavra de Deus, as bem-aventuranças. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é alguém que é pobre de espírito, ou seja, ele não vê nada em si mesmo que seja digno de vanglória, de autossatisfação. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele chora pelos seus pecados, pelos pecados da igreja, pelos pecados da nação, pelos perdidos. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém manso. Ele não revida a ofensa, não se sente ofendido com a ofensa, nem sente a necessidade de fazer isso. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que tem fome e sede da justiça de Deus, de ver o que é correto na sua vida, na igreja, nesse mundo. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém misericordioso, é alguém puro de coração, é alguém pacificador, e até mesmo ele está disposto a enfrentar perseguições por fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nisso todos nós concordamos. Essa é uma marca independente de nomenclatura. Quer você entenda que o cristão é batizado no Espírito Santo como uma experiência posterior, ou entenda como nós batistas, que todo cristão é batizado no Espírito Santo em sua conversão. Mas todo cristão deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Como nós vemos um cristão cheio do Espírito Santo? Ele é cheio da palavra de Deus. Todo cristão que ele é cheio da presença do Senhor, ele também é cheio da sua palavra, da sã doutrina. Caso contrário, ele fica como um menino na fé, inconstante. Algumas pessoas até perguntam, por que nós batistas não falamos sempre sobre o batismo do Espírito Santo? Nós falamos. Todas as vezes que ministramos a palavra de Deus, estamos falando da obra do Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais você, irmão, minha irmã, estiver cheio da palavra de Deus, mais o Espírito Santo se manifestará em tua vida com poder, com clareza, quebrantando o teu interior, mudando o teu caráter e fazendo você ser uma pessoa conforme a imagem e semelhança do Filho único de Deus, Filho unigênito de Deus. Quanto mais nós amadurecemos na palavra, mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós conhecemos o agir do Espírito Santo e sabemos discernir a sua vontade daquilo que o mundo faz, daquilo que o diabo faz, porque nós entendemos a palavra de Deus. A palavra do Senhor, todas as vezes que os apóstolos ministravam para a igreja, eles estavam ministrando a ação do Espírito Santo sobre eles. Esse é o testemunho do Espírito Santo. É a marca, a clareza da obra do Espírito dentro de nós. Para ficar muito claro, nós entendemos que todo cristão, quando se converte, é batizado do Espírito Santo. E a partir desse batismo, ele recebe o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Quando a palavra de Deus é pregada, ela entende que aquilo é verdade. Quando nós nos reunimos para orar, ou quando ela está orando sozinha em casa, ela percebe a presença do poder de Deus. Quando nós louvamos, ela é envolvida pela presença do Senhor. Todos nós recebemos esse testemunho e devemos ser cheios do Espírito Santo para que esse testemunho fique cada vez mais evidente, claro em nossos corações. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os nossos irmãos pentecostais, eles em boa parte têm sido um exemplo de busca e dedicação pela presença de Deus. Nós devemos escolher o que é bom. Nós, como cristãos, nós precisamos buscar ser cheios
do Espírito Santo. É o que muitos homens de Deus descrevem como um avivamento espiritual. A palavra do Senhor nos chama para isso. Nós devemos lutar para que nós recebamos cada vez mais da presença do Senhor. E uma das causas do movimento pentecostal ter crescido com tamanha força foi uma luta necessária e evidente contra a frieza espiritual. Lute contra a frieza espiritual. Seja cheio da presença do Senhor. Eu quero dizer para os meus irmãos que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento: como está a tua qualidade de vida com Deus? Se você tem se sentido frio na fé, distante de Deus, talvez isso seja uma evidência muito clara de que você não tem buscado ao Senhor como deveria e como buscava antigamente. Todo cristão que busca o Senhor, essa pessoa, ela não fica na frieza, na mordidão espiritual. Você deve buscar mais da presença do Senhor. Você está frio porque não busca. Porque se estivesse buscando, estaria cheio do poder de Deus. Nós devemos lutar contra a falta de espontaneidade. Porque todas as vezes que o Espírito Santo enche a vida do cristão, essa pessoa se vê cheio de coragem e de ousadia para fazer a obra de Deus. Quando eu vejo um irmão ou irmã que tem medo de orar, de falar da palavra de Deus, de testemunhar sobre a sua conversão, eu estou vendo um crente frio e distante do Senhor. Um crente que não está buscando ainda adequadamente como deveria. E que por essa razão não amadureceu na fé, na maneira como já deveria estar maduro. Mesmo quando nós somos novos na fé, mas buscamos intensamente a presença do Senhor, a sua palavra, o poder do Espírito Santo nos capacita para que nós tenhamos coragem e ousadia para fazer a vontade do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos lutar contra o mero intelectualismo. Não é o teu conhecimento sobre a palavra de Deus que demonstra que você é um crente cheio do Espírito, apesar de que conhecer a palavra de Deus nos conduz para a obra do Espírito. Mas nós devemos nos encher da presença do Senhor, Ele mesmo. Sermos revigorados pela sua presença. Quando um cristão é cheio do Espírito Santo, ela percebe o agir de Deus na sua vida, ao seu redor. E não somente isso, você se sente inseguro e inquieto a respeito da tua salvação, se você se converteu ou não. Essa é uma evidência de que talvez você não esteja buscando a presença do Senhor como deveria. Porque se você estivesse buscando, certamente o Espírito Santo daria evidências para você da obra que Ele está fazendo no teu coração. Saia da frieza espiritual. Abandone essa mordidão. Saia desse estado de insegurança. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você seja cheio da presença do Espírito Santo, que Ele já disponibilizou para você, para que você possa buscá-lo e a cada dia se tornar um homem, uma mulher madura na fé e no conhecimento da vida com Deus. Como nós nos enchemos do Espírito? Primeiro, se você está se sentindo longe do Senhor, eu quero te desafiar a tomar as seguintes atitudes. Leia a palavra de Deus em primeiro lugar. Aqueles irmãos receberam o Espírito Santo depois da pregação do Evangelho. Deixa o Evangelho inundar a tua vida.
Deixa ela fazer parte do teu ser. E à medida que você for aprendendo a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Peça ao Senhor que Ele manifeste no teu coração essas marcas que estão evidenciadas na sua palavra. As características do caráter cristão, do estilo de vida cristão na sua vida. Ore a palavra de Deus. Louve a palavra de Deus, especialmente aquelas canções que realmente falam da palavra do Senhor. Crie na tua vida, no teu cotidiano, um estilo de vida que realmente honre a presença do Senhor. Como que você deseja ser alguém seguro da fé, cheio da presença do Senhor, se você não busca o Senhor, se você não ora, se você não lê a palavra de Deus? Como você deseja ser envolvido na atmosfera de louvor poderoso, na atmosfera poderosa de louvor, de adoração, se isso não é parte da tua vida cotidiana? Mas também, pastor, eu já tenho buscado na palavra, já tenho orado, já tenho louvado o Senhor, mas ainda me sinto tão distante. Depois de ter feito tudo isso, entregue tudo aquilo que você já recebeu do Senhor, para servi-lo com alegria. É quando nós servimos ao Senhor que nós descobrimos a dimensão do poder de Deus atuando através de nós. Muitos cristãos não percebem a presença do poder de Deus na vida deles, porque não servem ao Senhor aonde Deus está mandando que eles devam servir. Não se sacrificam na obra de Deus aqui na terra. Ficou acanhada, distante do fronte da guerra. E por fim, envolva-se na comunhão com o povo de Deus. É maravilhoso nós buscarmos a Deus individualmente, mas é tremendamente poderoso quando nós nos reunimos como igreja para orar, para ler a palavra do Senhor, para desfrutar da comunhão uns com os outros, no mesmo espírito, para fazermos a obra de Deus. Isso é poderoso, porque o Senhor envolve nossas vidas e manifesta de maneira clara a sua presença no meio da igreja. Como pastor de cada um de vocês, o meu desejo, quando eu olho para você, quando eu olho para a nossa igreja, é de que a nossa igreja seja marcada por homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, que tenham clareza do testemunho do Espírito nos seus corações. Você já sabe o que Deus fez na tua vida, você tem o Espírito, teu Espírito testifica do que Deus fez no teu coração. Mas eu desejo que a cada vez mais o Espírito Santo testifique dentro de você a sua obra, a sua vontade, e faça de você um homem e uma mulher cheia da sua presença. Quanto mais o Espírito de Deus enche nossa vida, mais nós desenvolvemos no nosso coração uma segurança, uma certeza de que nós somos filhos de Deus, que nós fomos resgatados e salvos por esse poder. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que Deus abençoe você, que você guarde essa palavra no teu coração e que a cada vez mais você seja esse homem e essa mulher que a Bíblia descreve que nós devemos ser. Você pode orar comigo nesse momento? Que tal você fechar os teus olhos, caso você possa fazer isso agora? Apresente a tua vida diante de Deus. Se você, meu irmão, que está me ouvindo agora, e Deus conhece a tua vida, tem se visto frio na fé, desafie a você mesmo. Saia desse estado, encha-se do poder de Deus e seja feliz na presença do Senhor. Senhor Deus, obrigado pelo teu poder que opera através de nós e através da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é quem ministra e quem confirma essa palavra no coração de cada um dos nossos irmãos. Eu quero te pedir que o Senhor a cada dia faça de nós um povo segundo a tua vontade. Nos perdoa, Senhor, se nós estivemos distantes de ti, da tua presença e do teu poder.
se nós negligenciamos a tua palavra, a oração, a gratidão e os louvores a ti, nos perdoa, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, queremos ser cheios do Senhor. Quebra, Senhor, toda a frieza espiritual no nosso meio, todo o distanciamento da fé. Quebra toda a mordidão, todo argumento contrário à tua vontade e à tua presença, e faz de nós uma igreja cheia da tua presença e do teu poder. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja mostrando a tua vontade para cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo agora, para que através dessa ministração da tua palavra, eles sejam despertos para voltarem-se para a tua presença, para te buscarem de verdade, para arrependerem-se, para lamentarem e chorarem pela distância que estão de ti, para que eles possam lembrar do seu primeiro amor, daquilo que o Senhor já fez em seus corações. Deus, e que ao longo desse período de pandemia, cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, possamos sair mais fortalecidos, mais cheios da tua presença e do teu poder. E quanto aos demais meus irmãos que têm perseverado na fé, que eles recebam cada vez mais da bênção que é ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, livra-nos das inseguranças, dos medos que o diabo por vezes semeia em nossos corações, para que nós sejamos guiados por ti e não por esses medos, e a cada dia nós possamos, estando cheios do teu poder, repreender o diabo, as suas armadilhas, as suas investidas contra nós, e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve e está conosco, em nome de Jesus, amém. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, né? Que Deus abençoe você, meu irmão, guarde essa palavra no teu coração. Nós estaremos mais uma vez aqui no próximo domingo, ministrando a palavra de Deus. Que você continue nos acompanhando e sendo edificado pela palavra do Senhor. Deus abençoe, até mais e tchau, tchau.